Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Tô vindo aqui diretamente do meu apartamento na Zona Sul de São Paulo conversar com vocês sobre uma das principais lições que eu tirei do filme Fórmula 1, filme que saiu há um tempo aí nos cinemas e, querendo ou não, um dos esportes que eu gosto de acompanhar, assisto desde muito tempo por conta do meu pai, que sempre gostou bastante. E eu vim trazer um- eu vim trazer uma lição que o filme passa, sem obviamente contar todo o enredo, sem dar spoiler aqui para vocês, mas que é algo que me chamou a atenção e eu falei, pô, por que não levar isso como aprendizado? Por que não fazer um vídeo sobre isso? Então, o que que acontece? Vou dar um contexto aqui básico para você, sem passar muita informação do filme, mas basicamente você tem uma equipe em que você tem um piloto veterano e o outro piloto que é mais novato, né? Mais jovem. E esse piloto mais jovem, ele acaba no decorrer ali do filme, e esse piloto mais jovem, ele é muito preocupado com as suas redes sociais, muito preocupado com a sua fama, e ele acaba sempre querendo passar uma boa impressão, ele se preocupa muito com os resultados que ele vai ter, com o que vão pensar dele, etc, etc. E em um determinado momento do filme, o piloto veterano percebe essa preocupação excessiva e ele solta um comentário que é muito interessante, que é mais ou menos como se ele devesse esquecer, entre aspas, né, deixar que a rede social, que o que os fãs pensem, enfim, seja algo que fosse secundário, porque são apenas ruídos externos e que ele devesse, de fato, se preocupar com o seu trabalho, se preocupar em ser um bom piloto, se preocupar em fazer uma boa corrida, em se preocupar realmente com o que importa para ele, que é ser piloto, né? Que é ganhar corrida, que é, enfim, melhorar como um atleta, né? E isso eu achei muito interessante, porque por mais que seja um filme, por mais que as pessoas famosas talvez sejam as pessoas também que são muito mais atingidas por muitos fãs, por muitos comentários, por likes, etc. E muitas pessoas, inclusive, principalmente os influencers, trabalham com a rede social, né? Que é um universo em que a gente sabe que, obviamente, você está sendo julgado o tempo todo, obviamente, as pessoas podem gostar ou não dos seus conteúdos, as pessoas vão te julgar, vão, enfim, comentar, fazer, às vezes, comentários maldosos, enfim, isso acontece, né? E eu achei interessante porque ali no caso, é uma pessoa, obviamente é um filme, mas é uma pessoa famosa, mas que de fato o trabalho dela não é a rede social, o trabalho dela é outra coisa, mas ela estava tão preocupada em passar uma imagem boa que isso estava atrapalhando ela no dia a dia. Então, eu queria trazer isso aqui para você porque às vezes, se alguns famosos, alguns atletas já passam por essa dificuldade, então imagine você, que muitas vezes tem uma realidade próxima da minha, e eu sempre repito isso para você. Eu sou uma pessoa CLT, trabalho, dedico bastante tempo da minha rotina, obviamente, para minha carreira, trabalho 8 horas por dia, então quero crescer na minha carreira, estudo, enfim, tenho reunião, tenho que entregar, tenho que dar resultado, sabe? E muitas vezes a gente se apega se preocupando com rede social, se preocupando com a opinião dos outros, se preocupando se vai ter like, se não vai, como é que a pessoa vai enxergar aquilo do outro lado, enfim. E há um tempo atrás também eu refleti nesse sentido, que seria no sentido de, se eu não tivesse esse meu projeto aqui, por exemplo, se eu não tivesse a Sociedade da Alta Performance, que é a minha plataforma, se eu não tivesse todas essas coisas que eu estou construindo, obviamente com o propósito de ajudar as pessoas a terem sucesso em todas as áreas da vida, que é isso que a gente fala lá dentro da SAP, e isso que eu falo aqui no meu canal, e isso que eu falo no meu Instagram, enfim, e por diversos temas, né? Investimento, espiritualidade, carreira, hábitos saudáveis, academia, etc. Enfim, se eu não tivesse esse projeto como um todo, eu muito possivelmente seria uma pessoa ou low profile, ou uma pessoa que não utilizaria Instagram, não teria rede social, a não ser talvez, por exemplo, um YouTube, porque é diferente. É algo que você, sabendo encontrar, sabendo selecionar bons canais no YouTube, você aprende.
Você está aqui, por exemplo, assistindo meu vídeo, está aprendendo, está ficando mais inteligente, está refletindo, está se edificando espiritualmente, entende? Então é um propósito diferente. Então essa reflexão para mim fez bastante sentido. Eu gostaria de repassar isso para você e até para você que tem ainda um Instagram, etc, e não quer, acho que não ter uma conta, que eu também acho que você não ter uma conta, você deletar, que tem muitas pessoas que fazem isso, na verdade elas estão fugindo do problema. Eu acho que elas têm que encarar isso, elas têm que interpretar. Se o Instagram está te incomodando, se o Instagram está fazendo com que você não esteja produtivo, ou qualquer outra ferramenta, não necessariamente uma rede social ou outra, mas qualquer outra coisa que esteja te tirando do foco, você tem que entender que você tem que controlar isso, você não tem que fugir do problema, entendeu? Você tem que saber dedicar o seu tempo de acordo com a sua rotina, focar no que você realmente precisa, dedicar um tempo que seja para você, enfim, ver uma rede social, mas que isso não te atrapalhe. Se isso está te atrapalhando, de alguma forma você tem que entender então qual que é a causa disso. E não fugir do problema porque você não está conseguindo se controlar. Enfim, é um pouco da minha opinião. Indo mais além, eu acho que a gente tem que também entender quais são as pessoas que a gente está seguindo na rede social, quais são as pessoas que estão nos influenciando. Porque tem pessoas que estão lá e elas passam uma realidade importante, elas passam aprendizados importantes. Agora tem pessoas que só estão lá para, primeiro, inventar tudo que está ali por trás da câmera. Muitas vezes é invenção, não é aquela maravilha, né? É um estilo de vida, ou então, muitas vezes, que é muito afastado do nosso, e aí é luxúria, enfim, são coisas que não fazem sentido, que não agregam. E eu, particularmente, gosto de pessoas que estão sempre agregando alguma coisa, que estão fazendo você pensar, que estão te influenciando pelo estilo de vida delas. Porque é o que costumam dizer, né? O maior jeito de influenciar, o maior jeito de você inspirar as pessoas é por meio do exemplo. Então não adianta você fazer um post bonito falando que você faz isso, faz aquilo, etc, etc, e por trás você não está praticando o que você está pregando. Entende? Já falamos muito sobre isso, e por isso que eu sempre reforço para você. Assista os outros vídeos. Se inscreva aqui no canal, comente, mande uma pergunta, mande uma dúvida. Se isso faz sentido para você, eu gostaria de entender se isso está fazendo sentido. Quero ter essa comunicação com você, quero que a gente se desenvolva aqui, a gente crie essa relação. E é isso que é o importante, que é o propósito. Então, é saber se de fato eu estou agregando, porque é isso que eu busco, eu acredito que é isso que você está buscando aqui também, certo? Então, eu queria trazer, né, todo esse storytelling aqui para vocês, muito conectado com essa fala do filme, para você também pensar sobre o ponto de vista de o quanto que você está se incomodando com o que você vê nas redes com relação ao que você se expõe. Às vezes você posta uma foto esperando que tenha comentário, que tenha um monte de like e você não tem. E aí isso te machuca de alguma forma, sabe? Será que deveria machucar? Será que essa ferramenta está com esse poder? Ou será que você precisa rever alguns conceitos com relação ao como isso de fato deveria te agregar e não te atrapalhar? Que esse é o ponto, sabe? Acho que está faltando a gente refletir desse ponto de vista. Então, essa mensagem do filme, esse pequeno momento ficou guardado comigo, então eu senti que deveria trazer isso para vocês. E o filme, obviamente, como um todo, eu gostei bastante. Para mim, é um filme muito bom, mas é aquilo que eu comentei com vocês no começo. Eu gostei porque é um esporte que eu acompanho, então para mim fez muito sentido. Talvez para quem não acompanha fique um pouco perdido, mas acho que todo o enredo, toda a história, todo o drama faz sentido a gente entender. Então, vai lá, assiste o filme, comenta aqui se você assistiu, se isso fez sentido para você. E não se esqueça que se você gostou desse vídeo, eu sempre faço convite para entrar na minha plataforma, que é a Sociedade da Alta Performance, onde lá a gente fala sobre desenvolvimento espiritual, a gente fala sobre hábitos saudáveis, a gente fala sobre academia, a gente fala sobre investimento, a gente fala sobre rotina, biohacking, enfim, diversos assuntos para que você fique mais inteligente, para que você tenha mais resultado em todas as áreas da sua vida, tá? Estou aqui edificando pessoas por meio do YouTube. Se você entendeu que ainda não é o seu momento de entrar na SAP, então peço só para que você deixe
deixe a sua curtida, mande aqui uma pergunta, se inscreva nesse canal e, se você gostou também, sempre recomendo assistir os outros vídeos, porque os outros vídeos eles vão conectar com essa mensagem que eu estou falando e isso vai formando a sua mentalidade, você vai perceber que esse cenário vai começar a lapidar a sua espiritualidade, vai te tornar uma pessoa melhor. Então, fica aqui o convite e a gente se vê por aí. Um abraço.